Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Clínica 360, onde aqui a gente apresenta semanalmente evidências que vão impactar nossa prática. Eu sou o Patrick, eu sou médico de família e atuo em consultório próprio. Eu sou Luciano, sou médico de família, especialista em saúde digital. Eu faço atendimentos online e presenciais e sou tutor do Mais Médicos. Eu sou a Aline, médica de família e trabalho com telemedicina. A gente gostaria de lembrar que nada do que a gente fala aqui representa as posições das instituições em que a gente trabalha, representa apenas o nosso ponto de vista como médicos. As referências vão ficar disponíveis na descrição do canal que você está ouvindo esse episódio. E no episódio de hoje, o Patrick vai falar sobre a betaestina para a VPPB, o Luciano vai falar sobre estratégias para suspender o uso de álcool na gestação, e eu vou trazer a atualização do Lipid Guideline canadense de 2023 para prevenção e gestão de doenças cardiovasculares na atenção primária. Ele foi publicado ano passado, em 2023, no Canadian Family Physician. Essas diretrizes elas são voltadas para prevenção e gestão das doenças cardiovasculares no cenário da atenção primária, e elas tendem a ter uma abordagem mais simplificada para o manejo dos níveis lipídicos. Então, essa atualização, ela abordou evidências sobre o uso de estatinas, ezetimibe, os inibidores de PCSK9, fibratos, e os sequestradores de ácidos biliares, e os suplementos de ômega 3, além de outras questões suplementares. A atualização ela foi conduzida por um painel multidisciplinar no Canadá, que se autodeclarou sem conflitos de interesse com a indústria farmacêutica, seguiu uma determinada metodologia. A revisão das evidências incluiu uma revisão sistemática, aliás, uma análise sistemática de revisões sistemáticas, todas de ensaios clínicos randomizados, sobre essas várias terapias hipolipemiantes. E o foco era desfecho orientado para o paciente, né, como eventos cardiovasculares adversos maiores, mortalidade cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Eles avaliaram, né, alguns testes, né, então, teste de lipídios. Eles fizeram algumas recomendações e eu decidi organizar trazendo essas recomendações. Então, recomenda-se que a testagem, né, então, o rastreamento para colesterol e triglicérides seja uma parte de uma avaliação do risco cardiovascular em homens a partir de 40 anos e mulher a partir dos 50 anos, ou mais cedo em pessoas que tenham fatores de risco tradicionais. A reavaliação sugerida é de que os níveis de lipídios sejam avaliados a cada 5 a 10 anos, a menos que os fatores de risco mudem, então que a gente detecte algum outro fator de risco. Recomenda-se contra o jejum para os testes de lipídios, utilizando para serem utilizados para avaliação do risco cardiovascular global, e os métodos de avaliação de risco não está recomendado incluir avaliação de lipoproteína A, apolipoproteína B ou cálcio coronário para avaliação do risco cardiovascular em pacientes que não tenham doença cardiovascular estabelecida. Sobre as intervenções não farmacológicas, eles apontaram que a atividade física deve ser encorajada, né, para os pacientes, independente do tipo, duração ou intensidade, mas que ela seja mais focada à adesão. Então, a aderência a alguma atividade física é o que mostrou maior benefício. Há uma recomendação também de seguir uma dieta mediterrânea para reduzir o risco cardiovascular. Com relação às intervenções farmacológicas que eles incluíram aqui, a prevenção primária para pacientes com risco de doença cardiovascular em 10 anos que for superior a 20%, recomenda-se discutir e iniciar a estatina de alta intensidade. Riscos entre 10% a 19%, a sugestão é de iniciar a estatina de intensidade moderada. Como intervenção secundária, recomenda-se iniciar a estatina de alta intensidade com adição de ezetimibe, ou inibidores da PCSK9.
e suplementos de ômega 3 são sugeridos após considerar outras opções por conta de um risco maior de fibrilação atrial e sangramento associado a esses suplementos. Eles fazem algumas ponderações específicas para a população idosa. Então, para pacientes acima de 75 anos, recomenda-se contra a testagem, então a gente continuar a testagem, né, de avaliação de lipídios e também o uso de calculadoras de risco. Agora, com relação às terapias com estatina, se sugere discutir os benefícios e os riscos de persistir, de continuar, né, as estatinas para prevenção primária em pacientes idosos com boa saúde geral, então a ideia é individualizar mesmo, né? E para prevenção secundária, recomenda-se a continuidade do uso de estatinas. Em casos de intolerância a estatinas, né, uma sugestão desse protocolo é de fazer uma reexposição às estatinas. Então, a gente tenta reexpor pacientes que tiveram sintomas adversos musculares não graves a diferentes regimes de estatinas, antes de considerar outras terapias. Então, isso pode ser tanto da mesma estatina, em doses mais baixas, quanto a gente tentar outras estatinas. Como alternativas a estatinas, eles propõem para prevenção primária contra o uso de terapias farmacológicas não estatinas. Então, para prevenção secundária, até pode-se considerar o ezetimibe, fibratos ou esses inibidores da PCSK9. E aí, para fazer acompanhamento, né, eles sugerem uma testagem, sugerem contra o uso de testagem repetida de lipídios e metas de colesterol, depois que a gente iniciou a terapia hipolipemiante. Então, uma vez iniciada, a gente mantém a terapia hipolipemiante, mas não precisa, eles sugerem contra a gente ficar acompanhando metas dos lipídios. Os testes de CK e TGO, né, sugere-se contra essa testagem basal de CK ou de TGO, antes de iniciar a terapia com estatina nos pacientes assintomáticos. Então, essas diretrizes, elas buscam enfatizar, né, que é uma abordagem mais simplificada e priorizar a aderência a essas recomendações e a participação ativa dos pacientes, né, considerar o tempo necessário para tratar, reconhecendo que a gente tem muitas demandas na atenção primária que concorrem, né, às orientações para redução de colesterol, e então a gente tem que considerar, ponderar, né, o tempo necessário para tratar. Então a publicação, ela destaca a importância também da gente levar em conta as preferências e valores do paciente para a tomada de decisão. É isso. Pô, legal, bastante coisa, né? Trouxe assim, e acho que, bom, conversa muito do que a gente tem feito e conversado nos últimos tempos, eu acho, mas de maneira geral, acho que eu gostei, me pareceu muito razoável tudo que eles têm falado, assim. Acho que a boa parte dos cardiologistas não vai gostar, né? Pelo que eu entendi do que você do que você trouxe, Aline, não existe mais lugar para estatina de baixa dose, né? É isso, 20% para cima é alta intensidade, 10 a 19 é moderado, quer dizer que assim, estou entendendo que eles não estão recomendando usar estatina de baixa dosagem ou para prevenção primária, assim, que eu, no geral, tendo a concordar, né? Assim, o benefício é tão pequeno, tão interessante, assim. Gostei também de falar que não é para usar outras medicações, né? Então, o próprio ezetimibe, o fibrato. Eu não sei se entraria aí nessa conta o AS, mas imagino que sim também, né? Que a gente é aquele kitzinho prevenção de risco cardiovascular, né? AS, estatina e mais alguma coisa, ezetimibe, às vezes no Brasil. Pauta para outro artigo esse daí. O AS na prevenção primária. Já fica de ideia pra gente. Boa. Mas eu gostei, acho que tem esses tópicos que você apontou, assim, que para mim a prática também ficam, né, frequentemente a gente vê, né, pacientes que estão associando outros hipolipemiantes, mas que não sabe bem a indicação, enfim, fico um pouco mais alerta a isso. E eu também destaco essa questão nos idosos, né, talvez eu tivesse uma abordagem
um pouco, né, chegar reduzindo mesmo, né, mas e tirando, né, e escolhendo um hipolipemiante como opção aí para retirar um idoso com polifarmácia. Acho que avaliando, eles fazem essa ponderação, né, avalia o risco global desse indivíduo, né, indivíduos com boa saúde, é interessante manter Talvez como... valha continuar. Se a expectativa de vida em 10 anos é alta, né? Talvez valha continuar. Exato. É justo. Me traz duas perguntas, uma pergunta e uma observação ainda que eu acho legal. Que é isso, né? Risco passou de 20%, estatina de alta intensidade, ou de 10 para ser moderada. E quando o risco for exclusivamente devido à idade? Assim, porque a idade aumenta o risco cardiovascular. Eu não sei se eles respondem, imagino que não, na verdade, que sempre fica essa zona meio nebulosa, né? Que se alguém tiver 80 anos, o risco cardiovascular da pessoa vai ser mais do que 10%. Eu posso até calcular aqui depois, mas vai ser mais do que 10%. Então, né, quando o risco é exclusivamente pela idade, usa estatina? Não usa? Qual que vai ser o benefício real? A gente, na prática, vai estar tratando a idade da pessoa, né? Que não é uma coisa razoável para se tratar. E o outro ponto que eu só ia lembrar, eu gosto muito dessa, né? Assim, usa-se pelo efeito não só pelo efeito hipolipemiante, né, das estatinas, ele tem outros efeitos cardioprotetores que talvez a gente nem entenda 100% ainda, mas é para parar de aquelas metas de 130, 100, 70 e 50, assim, aquela coisa de outro mundo, assim. Então, não sei, tá me parecendo muito legal, assim, um apanhado dos últimos 10 anos de boa evidência cardiovascular que eu fico satisfeito em ver. Eu acho que essas evidências, elas concorrem, assim, né, tem esse grupo canadense tem muito essa abordagem, e se a gente vai olhar outras publicações, enfim, é uma dinâmica difícil essa da abordagem dos lipídios aí, né. Eu queria só comentar rapidamente um negócio sobre o quanto o artigo comenta sobre a atividade física tendo como bons resultados fazer uma atividade física, né? E não exatamente qual tipo de atividade física. Isso fala muito a favor de uma abordagem que a gente tem feito muito aqui no podcast. A gente tem falado muito de atividade física, tentando trabalhar sempre para prezar pela satisfação da pessoa que está fazendo na atividade física, até mesmo antes de qual atividade física. Mas foi isso que eu entendi mesmo, né, Aline? Então, a atividade física, ter adesão à atividade física é melhor do que atividades físicas específicas. Exato. E assim, Isso eu mesmo. ouso dizer, aí é um chute na minha cabeça, mas se, né, tem mais adesão, a pessoa não odeia aquela atividade física, provavelmente ela consegue fazer por mais anos, mais vezes na semana, né? Se a pessoa odeia, ela vai querer fazer menos. Então faz algum grau de sentido. Legal, Aline, só para a gente encerrar também, que estamos estourando nosso tempo do primeiro artigo, mas como é que você acha que então isso impacta a sua prática no dia a dia? Eu acho que vai bem de acordo com outras coisas que eu já vinha fazendo, né? Então, acho que reforça e tranquiliza um pouco, né? Olhar o risco global, né? Avaliar risco cardiovascular, né? Calcular mesmo o risco cardiovascular e, e compartilhar mesmo com o paciente essas possibilidades aí de tratamento. Show de bola. Vamos para o segundo artigo, então? Vamos lá. Vamos, posso trazer o meu? Vamos embora. Eu trouxe um artigo de Minozzi e um grupo de pesquisadores para falar sobre um assunto que muito já tem se falado, mas ainda tem poucas evidências discutidas, né? 10 a 25% das gestantes consomem algum tipo de álcool durante a gestação, mesmo tendo aí uma certa clareza já de quais são os prejuízos que isso pode acontecer. E aí o objetivo do artigo era avaliar a eficácia de estratégias para a diminuição ou cessação do consumo de álcool durante a gestação. Os autores eram de grandes universidades da Itália, com alguns apoios no Reino Unido, Estados Unidos, e foi publicado agora em 2024 no Cochrane. A metodologia foi feita através de 8 grandes estudos com 1.369 participantes e 40 a 50% em média desses estudos, as pessoas tinham algum diagnóstico anterior de transtorno por uso de álcool, ou seja, pessoas com um grau maior de dependência. A outra metade não, a outra metade era consumo usual de álcool, que a gente chama de consumo social. E o desfecho procurado da revisão foi abstinência ou redução do consumo
com manutenção e, obviamente, comparando com efeitos e eventos adversos das estratégias testadas. A estratégia de intervenção psicossocial foi a mais encontrada. Medicação, obviamente, pelo fato da pessoa estar gestante durante os trabalhos realizados, não tiveram artigos sobre isso. E as estratégias de intervenção, elas variavam entre 1 a 5 sessões em média. E a duração era de 8 semanas, às vezes até 24 semanas, dependendo ali, eles faziam o acompanhamento. Então, 8 semanas de intervenção e 24 semanas para acompanhamento. E a conclusão foi que as intervenções podem aumentar a proporção de mulheres continuamente abstêmicas. As evidências mais adequadas para mulheres sem distúrbios relacionados ao álcool, né, que ficou um pouco mais claro que o efeito para as pessoas que não tinham dependência, o abuso era um pouco maior. Acho que a intervenção efetiva e de baixo custo, né, como uma intervenção de abordagem interpessoal, uma intervenção psicossocial, para problemas que podem ser mais caros ao longo do tempo ali, mais complicados, né, déficits no bebê, problemas durante o nascimento. Então, acho que esse trabalho mostra aí que vale a pena fazer essas intervenções, fazer algum trabalho, eventualmente, ou no pré-natal, inserir isso no pré-natal de alguma forma, ou trabalhar isso em outros 2 momentos, né, porque boa parte dessas intervenções psicossociais eram muito curtas, eram muito rápidas. Então, valeria a pena. Então, acho que é um tema que pode fazer parte ali do planejamento de um pré-natal, quando a gente estiver acompanhando uma abordagem para, num primeiro momento, destacar a importância de cessar o uso de álcool, e em um outro momento, para trabalhar um pouco mais a conscientização e como a gente consegue viver sem o uso de álcool ali durante a gestação, pelo menos na maioria das nossas gestantes. Ele fala alguma coisa sobre se essa intervenção psicossocial tinha a ver, era feita por psicólogos ou podia ser uma intervenção breve feita pelos médicos generalistas também? Podia ser intervenção breve feita pelos médicos, exatamente por isso que eu achei interessante essa reflexão de como a gente insere isso na prática, né? Entra mais uma coisa para fazer no pré-natal, né? Acho que essa é uma desvantagem disso, ao mesmo tempo interessante, assim, que dê para incluir isso, assim, Lu. Acho que é isso também, né? Talvez colocar aqui uma pergunta, assim, sobre o uso de álcool, porque entendi que não é para a população geral também, né? Para uma coisa determinada, população de alto risco, que já teve um grande consumo de álcool no passado. Interessante, a se considerar mesmo. Metade do estudo era de populações que tinham um alto uso, mas a outra metade não. Eu acho que o grande valor do estudo é justamente para essa população que tem uso habitual de álcool, no final das contas. Então, teoricamente, é para toda gestante que teria valor essa intervenção. Mas como o próprio artigo delimita, né, a intervenção, a princípio, a primeira, principalmente, ela pode ser só falar no assunto, né, conversar sobre o assunto, conscientizar. Boa. Eu acho que isso traz para mim uma reflexão importante, assim, acho que dos últimos pré-natais que eu fiz, faz um tempo que eu não faço pré-natal, mas dos últimos, eu não me lembro de ter falado um pouco sobre isso, a não ser que a pessoa traga essa demanda, né, assim, de perguntar, posso usar álcool, né, qual que é a sua visão sobre usar álcool, né? Então, acho que, né, e a gente coloca, né, não há uma dose segura, enfim, a gente já fala sobre isso, mas talvez como abordagem sistematizada, né, perceber que isso realmente traz benefício para a população, assim, acho que é bem interessante essa reflexão. Uma coisa até a se pensar, porque isso é sempre difícil, né? Já tá tendo que fazer 7, 8 coisas ali, mede a pressão, vê a altura uterina, vê se está fazendo o plano de parto, foi na maternidade, explica os sinais, o que é contração de preparo. Então, colocar isso talvez até de maneira passiva nos próprios caderninhos, né? Assim, aquele caderno da Prefeitura de São Paulo, tá? Uma coisa assim, na hora que, porque se tá ali de maneira, pelo menos eu bato o olho ali, às vezes eu esqueço de alguma coisa, sei lá, vacinação. Esqueci, bati o olho lá e lembrei. Então, assim, conseguir ter isso mais passivo de alguma maneira pode ser bom para ajudar a conduzir esses casos. Legal. Não faz ideia, não, legal. O Luciano fazia uma coisa comigo, né? O Luciano foi meu tutor, e na nossa equipe ele tinha um checklist, porque como a gente fazia consultas entre enfermeiros e médicos, assim, né? E tinha equipe, tinha os residentes e tal. Então eu tinha um checklist para saber sobre tudo que foi conversado. Isso é genial,
eu acho que ajuda em muitos outros casos, né, do diabetes, enfim, mas o pré-natal especificamente, porque é isso, né, uma abordagem super cheia de temas, né, um atendimento super cheio de temas. Então, ter o checklist ali na frente do prontuário e saber o que cada um abordou, né? Então, a gente deixa essa conversa sobre álcool no primeiro trimestre, né? Acho que é uma baita ideia. Boa lembrança, Aline. E eu atualizei o meu checklist recentemente, justamente com essa bolinha do falar sobre álcool. Boa. Excelente, Lu. Vamos patentear isso aí, cara. Acha que isso muda de alguma maneira a sua prática, Lu? É isso, uma bolinha a mais no meu checklist, já mudou. Já perfeito. Legal. Bom, vamos lá, vamos para o terceiro artigo então. É um artigo sobre tontura. É interessante, pelo menos para mim, achei interessante que ele foi feito num hospital na Turquia, mas foi publicado na Revista Brasileira de Otorrinolaringologia. E ele foi publicado em junho de 22. Então, assim, tem exatamente 2 anos agora, quase até o dia. E acho que uma coisa da importância desse quadro de tontura, porque ele está tentando avaliar o uso da beta-estina para VPPB, né, vertigem paroxística periférica benigna, posterior. Né? E acho que a importância desse quadro é porque quase 20% das admissões de tontura, eu não sei se esse dado vale para o Brasil também ou se vale só na Turquia, mas 20% das admissões no hospital são por algum diagnóstico de tontura. Tá? E às vezes a maior parte é idiopática, não se tem uma noção de 100% do que vai ter um grande impacto nesse quadro, e uma revisão recente da Cochrane levantou a bola que a beta-estina podia ajudar, podia impactar. Até acho que a gente vira e mexe usa muito, né? E às vezes sem muita evidência. Então, nesse hospital na Turquia foram 108 pessoas incluídas nesse estudo. Era importante deixar claro que eram só pessoas que tinham um diagnóstico de VPPB posterior. Todos os outros diagnósticos de VPPB anterior, lateral, foram excluídos, menores que 18 anos. Pessoas que tinham outras doenças ou até doenças cerebrais, centrais, foram excluídas. Doenças psiquiátricas. Ele não fala qual o grau disso daqui, né? Essa era uma ansiedade muito leve, mas está aqui também. Diversas outras questões foram excluídas também, até o uso de algumas medicações, como o próprio benzodiazepínico, e pessoas que tinham alguma limitação física que não iam conseguir realizar a manobra. Porque a ideia do estudo é você comparar o uso de uma manobra de Dix-Hallpike ou de Epley, né, para acertar o tratamento, ou a manobra mais o uso de beta-estina. Tá bom? Então, esses pacientes foram incluídos no estudo, só 8 foram perdidos para follow-up, então na prática ficou exatamente 1 para 1, 50 de cada braço do estudo. O grupo A fazia a beta-estina, fazia o Epley no dia da internação, e a beta-estina 24 miligramas, que é a dose máxima dela, 2 vezes por dia, de manhã e à noite. O grupo B, que era o controle, fazia só a manobra de Epley. E aí os sujeitos eram avaliados depois de 1 semana depois da manobra, que eu achei, na verdade, um tempo razoavelmente curto para avaliar isso. Depois da manobra, 95% dos dois grupos já tiveram melhora, então assim, uma coisa para lembrar da clínica, né, botar a mão no paciente importa, fazer esse exame, fazer a manobra de Dix-Hallpike para diagnóstico Epley já ajuda um monte no quadro. E aí, depois disso, depois de 1 semana, as pessoas que tinham usado a beta-estina, a dose de 48 miligramas por dia, tinham uma melhora comparado às pessoas que tinham feito só a manobra. Então, assim, algo a se considerar, mas a minha grande crítica ao estudo é porque ele não fala qual foi o benefício. Ele fala, houve uma melhora, mas ele não fala assim, pô, a melhora foi de tanto, nessa escala aqui foi a melhora, essa é a relação em 1 semana dos dois, essa é a relação depois de 1 semana. Então, eu achei assim, a ideia é interessante, mas muito frágil assim o modo como o estudo apresenta esse resultado, tá? E Tipo, não era uma. compara com placebo, por exemplo? Não, o grupo ele é só manobra sem placebo. Fica frágil, né? Estranho. Assim, de maneira geral eu achei o estudo frágil, assim, tipo, porque acho que já tem tanta bola quicando por aí que beta-estina talvez ajude, talvez não, podia ser uma coisa legal para trazer para frente, assim. Continuo me levando, assim, até me adiantando como isso impacta a minha prática, impacta pouco, porque eu não sei se eu confio muito mais na beta-estina, assim. Acho que é isso, não teve muito efeito colateral, tem baixo risco de efeito colateral, mas, então, assim, você pode testar na prática, porque não vai ter muito risco, mas grandes benefícios, estou em cima do muro. E assim, pendendo para o não.
Eu ia falar também essa ponderação, né? Bom, a gente não sabe o que é placebo aí, né? As pessoas, no geral, gostam de tomar alguma medicação, né? Sentem um benefício relacionado né, a continuar usando uma medicação. Tem muita coisa junto. E de novo, assim, eles não apresentarem, sabe, o resultado, como é que ficou, sei lá, foi 1% melhor, 5% melhor de melhora, qual escala. Então, assim, não é uma coisa que eu acho que, assim, vou mudar minha prática por conta disso, não. Eles estão muito envolvidos no contexto da tontura, que é muito subjetivo, né? Então, não objetivaram, infelizmente. Então, assim, de alguma maneira o que eu achei legal é porque eles tentam objetivar um pouco, né? Porque eles tentam tirar tudo que não for VPPB posterior clássica. Então, isso eu já achei um ponto positivo. Mas aí, como ele apresenta os resultados finais, eu achei muito frágil. E isso, não ter um braço com placebo, um grande problema. Muito Boa. bem, então acabamos por hoje? É isso por hoje, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. E um grande abraço.